Shalom, sou a pastora Cristiane Correia e no vídeo de hoje nós vamos estar falando a respeito do novo nascimento. Mas antes, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a estar se inscrevendo, ativar também assim o sininho para todos e sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Também, se desejar, também já compartilha, já deixa o seu like. E compartilhando esse vídeo e deixando o seu like, o seu comentário, você vai estar ajudando bastante o canal. Até porque o YouTube vai entender que este canal, este tipo de conteúdo é relevante, amém? Também eu gostaria de aproveitar e convidar você para conhecer os meus 3 e-books. A Mulher de Samaria, A Tempestade e Mulheres na Plenitude do Espírito Santo. Aqui na descrição eu vou estar deixando o link onde você poderá estar acessando os meus e-books e se desejar adquirir, fique à vontade, amém? E já indo agora para o nosso estudo de hoje, o que significa nascer do Espírito? É um assunto que é de extrema importância, nós precisamos ter o conhecimento, até porque, principalmente na nossa geração, nós estamos vendo o evangelho sendo levado de toda maneira, pregado de toda maneira e vivido de toda maneira. Mas o que significa de fato nascer de novo, nascer do Espírito? João capítulo 3 é o nosso texto de hoje. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, a partir do verso 1 está escrito: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Você já percebe que Nicodemos era um homem de autoridade. Você já percebe que Nicodemos era um homem de muita importância entre os judeus, alguém de muito prestígio. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Perceba bem a forma que Nicodemos ele fala. Observe também que Nicodemos ele vai à noite, escondido para não ser visto pelos demais. Ele vai ter com Jesus porque ele queria entender. Ele queria compreender a mensagem do Senhor. E quando ele está diante do mestre, ele diz assim: Nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Observe bem. Primeiro, Nicodemos reconhece que Jesus, primeiro, ele era um mestre vindo de Deus. E isso porque Nicodemos identifica que Jesus tinha vindo de Deus? Pelos sinais. O que vai mostrar se o homem é de Deus ou não é, são os sinais. Isso porque até mesmo quando Jesus, ali no capítulo 28 de Mateus, quando ele entrega aos discípulos a missão de irem fazer discípulos, a palavra do Senhor diz claramente que o Senhor cooperava com eles, operando sinais. Então, sinais é preciso ser visto pelo mundo para que creiam. Não é para que creiam no pastor, que creiam no profeta, mas que creiam em Deus. Jamais o Senhor daria autoridade a algum homem qualquer na terra, se não fosse para que o próprio Deus fosse glorificado. E mais, o poder de Deus fosse reconhecido sobre a vida daquele que o Senhor o envia. Então, na hora você percebe que Nicodemos reconhece que Jesus tinha vindo de Deus por intermédio dos sinais. Então, percebam bem, ele diz logo, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, você já percebe que todo aquele que o Senhor envia, Deus lhe dá poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ali a partir do verso 6, o próprio Jesus diz aos discípulos a respeito, quando eles perguntam quando, ou seja, se aquele tempo era o momento que o Senhor iria restaurar o governo a Israel, o reino a Israel,
O próprio mestre responde dizendo o seguinte: não vos compete saber os tempos e as horas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então você já percebe que o Senhor, ele dá a missão e dá o poder sobre a vida desta pessoa. Por isso que o mundo precisa ver os sinais de Deus sobre as nossas vidas. E estes sinais não são operados por nós, mas pelo próprio Deus. E Nicodemos reconhece diante do Senhor que ele reconhecia que Jesus era mestre vindo de Deus por causa dos sinais que Jesus realizava. Então o próprio mestre responde para Nicodemos: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Veja que Nicodemos, ele vem ter com Jesus e ele já chega falando a respeito dos sinais que Jesus fazia e reconhecendo que Jesus tinha vindo da parte de Deus. E o que Jesus responde para Nicodemos vai muito além daquilo que Nicodemos esperava. Obviamente, Nicodemos não esperava que Jesus fosse trazer uma mensagem como aquela. E o Senhor deixa claro: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Observe que Nicodemos, quando se aproxima de Jesus, ele se aproxima dizendo o seguinte: sabemos que és mestre vindo de Deus. Vejam bem, vindo de Deus. A resposta de Jesus, ela está no mesmo nível da pergunta de Nicodemos ou da fala de Nicodemos, quando Jesus deixa claro que para a pessoa ver a Deus, ver o reino de Deus, era necessário nascer de novo. Por isso Jesus diz: se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos agora, retrucando a Jesus, ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus estava falando de um nascimento espiritual e Nicodemos não estava percebendo isto. Pode, pela segunda vez, o homem entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então Jesus responde novamente: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que significa nascer da água e do Espírito? Para algumas pessoas, esse nascer da água está se referindo ao batismo de João, o que não é isto que Jesus está falando. Não é isto. Quando Jesus diz nascer da água, ele está falando da palavra. Porque é através da palavra de Deus que o ser humano, ele encontra Jesus. É necessário que esta pessoa, ele nasça da água e do Espírito. E por que não é da água? Você pode até perguntar assim, mas por que não seria da água se João batizou com água? Primeiro, você pode observar bem, falando do batismo de João, João veio preparando o caminho do Senhor e ele veio batizando com água. Mateus, ali no capítulo 3, a partir do verso 11, João ele menciona dizendo o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é maior do que eu, o qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vale ressaltar que o batismo com o Espírito e o batismo com fogo são dois batismos diferentes. Esse batismo com o Espírito Santo está relacionado com o nascer de novo, que é o que Jesus fala, nascer do Espírito aqui é esse batismo. Já o batismo com fogo é um batismo completamente diferente, que não é um batismo para salvação. O batismo com fogo é para juízo, tá? É para juízo. Então, quando Jesus aqui fala do nascer da água e do Espírito, a água, ela aqui representa a palavra. E o Espírito aqui representa o Espírito Santo de Deus.
Nascer da água e do Espírito é necessário para ver a Deus. Aí eu quero até apontar aqui para vocês o seguinte, porque é uma questão que muitas pessoas ainda não conseguiram entender o que significa de fato nascer de novo. O nascer de novo existe, é um ponto que eu tenho refletido bastante, até porque de um tempo para cá, o Espírito Santo de Deus ele tem me levado a refletir a respeito da salvação. Porque o que significa ser salvo em Deus? O que significa de fato nascer de novo? Quando a gente vê Jesus dizendo assim, é necessário, é preciso que o homem para ver a Deus, ele nasça de novo. E quando fala nascer de novo, de que forma? O que significa isso? Jesus explica para o próprio Nicodemos, mostrando que é necessário o homem nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus. O verso 6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Observe que Jesus fala de dois tipos de nascimento aqui. O nascimento da carne, que é o nascimento natural do ser humano, né? E que acontece quando, o homem e a mulher coabitam. Então, geram a criança e nasce. Nascer da carne é isso aqui. Nascer do Espírito é ser gerado pelo Espírito. Então, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, aqui agora eu quero concluir este vídeo dizendo o seguinte. Uma pessoa que nasce do Espírito, ele nunca mais volta a ser natural. Aquele que nasce do Espírito, ele não volta mais a viver da forma que antes vivia. O que você quer dizer com isso, Cris? É dizer o seguinte para você, que quando uma pessoa nasce de fato do Espírito, Jesus deixa claro que esta pessoa que nasce do Espírito é Espírito. Ela tem a sua vida transformada. E mais, é algo que vai acontecendo gradualmente, vai mudando, ela vai evoluindo. É impossível, preste atenção, é impossível uma pessoa nascer de Deus, voltar a ser escravo do pecado, ser escravo da imoralidade, ser escravo da idolatria, ser escravo de todo tipo de pecado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa nasce de Deus, o Espírito Santo ele passa agora a ir preparando, lapidando, santificando a vida desta pessoa. Não é simplesmente fazer um sinalzinho com a mão. Quando se nasce realmente de Deus, quando acontece o novo nascimento que Jesus fala, esta pessoa nunca mais, ela volta a viver da maneira que o próprio maligno quer que ela viva. E você pode dizer assim para mim, mas Cris, e quando acontece de uma pessoa, ela aceitou a Jesus, mas ela acabou fracassando, ela acabou falhando, ela acabou pecando. Preste atenção. O problema de muitos é tentar mudar pessoas. Não fomos chamados por Deus para transformarmos pessoas. Nós fomos chamados por Deus para pregarmos o seu reino, pregarmos a sua palavra. Mas quem faz a obra na vida das pessoas é o Espírito Santo. Quem faz a transformação nas pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que restaura. É o Espírito Santo que liberta, que transforma, que guia. Não somos nós que temos este poder para tal coisa. O erro de muitos é isso. Então por isso que muitas pessoas, muitas vezes, quando elas voltam, é porque elas de fato não viveram o que Jesus está dizendo. Quando você vê alguém dando as costas para o sacrifício de Jesus e indo
voltando para comer das bolotas do mundo, é porque esta pessoa nunca nasceu do Espírito. Eu prefiro ficar com o que Jesus disse do que ficar com os achismos dos homens. Eu vejo as pessoas chegando dizendo, não, porque se você não fizer isso, você não entra no reino. Se você não fizer isso aqui, você não entra no reino. Primeiro, foi Jesus quem disse, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. E se nasceu do Espírito, é Espírito. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei contra que vício, que costume, que hábitos você luta, contra o que você está lutando. Eu posso te dirigir uma palavra neste momento e dizer para você, o Senhor é aquele que se Ele começou a boa obra em você, Ele vai concluir. É Ele quem vai tratar de você, é Ele quem vai lapidar você, é Ele quem vai transformar você. Então, nascer do Espírito nunca mais. Quem nasceu do Espírito nunca mais vai voltar a ser escravo da carne. E quando eu digo escravo da carne, eu estou falando de pessoas que de fato conheceram a verdade que é Jesus. João a gente vê ali o capítulo 8 de João, a partir do verso 31. Jesus fala para aquele grupo de judeus que creram na sua palavra, ele diz o seguinte... Já o verso 32, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente, vocês serão libertos. Se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Mas Jesus deixa claro que se eles obedecessem a sua palavra, verdadeiramente, seriam discípulos do Senhor. E o Senhor disse, e conhecereis a verdade. Então, a salvação, quando nós nascemos de Deus, a gente não retrocede. Não confunda fraqueza, não confunda desânimo, não confunda fracassos com, como é que eu posso dizer, com o abandono de Deus. Ou com o abandono da fé. É o erro de muitas pessoas. Por que tem tanta gente que não está conseguindo ir para frente por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento, por isso eu sempre digo, o conhecimento de Deus é essencial para a nossa vida. Então quando eu olho para o próprio Jesus dizendo para Nicodemos, um doutor da lei, um governante dos judeus, está agora diante de Jesus, Jesus deixa claro para ele, é necessário nascer de novo. É preciso. Porque Jesus deixa claro para ele o seguinte, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então quando a pessoa nasce de Deus, nasce do Espírito, nunca mais, ela volta àquela natureza caída. Aquela natureza, quando eu digo aquela natureza caída, eu estou falando da escravidão. Da escravidão. Observe outra coisa aqui, em João capítulo 8, a partir do verso 31, você vai perceber que Jesus está falando para um grupo de judeus que creram na sua pregação. E Jesus acabou tocando na ferida daquelas pessoas quando Jesus fala a respeito da escravidão do pecado. E Jesus olhando para eles, vocês são descendentes de Abraão? São descendentes de Abraão. Mas só que tem um porém, vocês são escravos do pecado. Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Em outras palavras, o Senhor estava deixando claro o seguinte, vocês podem ser descendentes de Abraão, mas se vocês não forem libertos por mim, por Jesus, ele estava falando para aqueles, se eu não libertar vocês, vocês vão continuar sendo escravos do pecado. Então só Jesus liberta o homem, só Jesus salva o homem. Então o verdadeiro nascimento, nascer do Espírito, não é simplesmente fazer um sinalzinho com a mão. O nascer do Espírito, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Não é que nós nos tornamos perfeitos. Não. A perfeição, preste atenção. Paulo, quando escreve
ali no capítulo 15, se eu não estiver enganada, na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala a respeito da vinda do Senhor, ele deixa claro o seguinte: nem todos, eu vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos. Nem todos nós dormiremos, mas seremos o quê? Arrebatados, ou seja, transformados em um corpo glorioso. E vamos nos encontrar com Cristo. Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 1, o verso 6, ele diz assim: tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós a concluirá até o dia da vinda do nosso Senhor. Aquele que começou a boa obra em vós, ele concluirá até o dia da vinda do Senhor. Ou seja, nós estamos em constante transformação, em constante aperfeiçoamento. E quem faz esta obra em nós é o Senhor. Não é pastor que vai libertar alguém. O que o pastor precisa fazer é só ensinar, é mostrar a palavra, é ensinar a verdade, é discipular. Não é chegar e impor às pessoas como elas devem ser, não. É ensinar. E essas pessoas, através do Espírito Santo, vai passar a colocar esta mensagem em prática. Porque existe uma diferença muito grande em quem nasceu do Espírito e quem não nasceu do Espírito. Aleluia! Quem nasceu do Espírito vai entender a mensagem, vai compreender a palavra. E o que esta pessoa vai fazer? Guiada pelo Espírito, ela vai ter o prazer, a satisfação de viver da maneira que agrada a Deus. Mas já quem não nasceu, quando se depara com a palavra de Deus, em primeiro lugar, já rejeita, já reclama. Ah, mas eu pensava que era para ser assim. Ah, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Eu não preciso viver assim, eu não preciso estar indo aos cultos, eu não preciso estar orando sempre. Eu não preciso fazer isso que a palavra está dizendo. Mas quem nasceu de fato do Espírito Santo, ele vai sentir o prazer, a alegria, a satisfação em colocar, em viver a palavra do Senhor. E mais uma observação muito importante: o Espírito Santo vai ajudar esta pessoa a obedecer a palavra. Sabe por quê? A natureza caída do ser humano impede, tá? A natureza caída impede desta pessoa obedecer. Mas o Espírito Santo ajuda esta pessoa a obedecer a Deus. Então existe a diferença em nascer de Deus e nascer do Espírito. Porque quem nasce do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele é levado pelo Espírito. Ah, mas ele falhou, ele fracassou, ele pecou. O Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo não vai mandar essa pessoa sair. O Espírito Santo não vai abandonar esta pessoa. Entenda, não estou fazendo apologia ao pecado. O que eu estou falando é o poder do Espírito em nós. É a obra de Deus em nós. Eu não estou aqui para exaltar o pecado, nem tampouco a posição, a condição caída nossa, do nosso corpo, a nossa carne. Eu estou falando aqui, exaltando aqui o poder de Cristo, o poder de Deus, o poder do Senhor através do seu Espírito, operando em nós o seu querer e o seu efetuar. Então eu preciso confiar na obra de Deus, eu preciso confiar no Espírito Santo, acreditar que o Espírito Santo, ele vai me ajudar a vencer as tentações. O Espírito Santo é ele quem vai transformar-me em uma pessoa cada vez melhor, em um servo cada vez melhor, em um discípulo, em uma discípula cada vez melhor. Então eu preciso confiar na pessoa do Espírito Santo. E isto só entende e vive quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito. Então, neste momento, que o Espírito Santo do Senhor continue te abençoando. Se você entendeu a mensagem, neste momento, que você desejando, deixa aqui o teu comentário. E mais, tem dúvida? Pode deixar aqui, vai ser um prazer estar também sanando algumas dúvidas aqui. Espero que eu tenha sido clara na explicação. Que Deus continue abençoando a todos. E não deixe de sair desse vídeo aqui, se ainda não deixou o seu like,
deixa o like. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para todos e sempre que eu postar um vídeo você será notificado. E lembrando também, não esqueça que no link na descrição está o link dos meus 3 e-books. E aí você pode estar acessando, conhecendo um pouquinho ali de cada um deles. E se desejar adquirir, fique à vontade e se aprofunde aí e vá em busca. E eu tenho certeza que o Senhor vai edificar a tua vida através desses e-books. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos e shalom para vocês.